Permitam-me que nesta primeira intervenção no PAOD expresse o meu mais sentido voto de solidariedade para com todas as vítimas dos atentados que têm vindo a ocorrer um pouco por todo o mundo e o meu mais veemente repúdio a todos aqueles que usam atentados contra a vida humana, património ou outros em defesa de uma ideologia religiosa que propugna a paz, a concórdia e que, por causa de uns, está a ser completamente desvirtuada nas suas finalidades. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, dito isto, gostaria de começar a minha intervenção por dizer que nasci no ano de 1981. Nasci num país livre da opressão e da ditadura. Nasci num país onde já existia uma Constituição aprovada e num Estado de Direito. Por isso, não posso, nem seria legítimo, falar do período conturbado que me antecedeu, pois essa função caberá sempre em primeira linha àqueles que lutaram pela liberdade e que efetivamente a conseguiram. Falarei, pois, no período posterior. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, do período posterior e dentro desse, no período em que me comecei a preocupar com a política, tenho a dizer que o dia de ontem foi um dia muito triste. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, foi um dia triste porque a coligação e o programa eleitoral que foi a votos que ganhou não governa. Foi um dia triste porque foi quebrada a confiança que existia entre os eleitores e os eleitos. Foi um dia triste porque as esquerdas, todas elas, regozijam-se com a vitória, mas onde verdadeiramente só uma delas formará governo. Foi um dia triste porque teremos dois governos, um de facto e um de direito. Foi um dia triste porque os socráticos que nos levaram à falência técnica enquanto país voltarão ao poder. Foi um dia triste porque o único acordo que seria possível entre todas as esquerdas já foi alcançado no seu único objetivo, qual seja derrubar o governo de direita que legitimamente ganhou as eleições. E, acima de tudo, foi um dia triste, porque a busca pelo poder de uma só pessoa conseguiu desvirtuar todo um sistema constitucional baseado na soberania popular, usando os votos dos eleitores, somando-os, subtraindo-os, dividindo-os, multiplicando-os, a seu belo prazer, até atingir o resultado que lhe permitisse o almejado poder. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje temos um secretário-geral de um partido que, tendo perdido por pouco sim as eleições, foi, ontem, indigitado pelo Sr. Presidente da República como futuro Primeiro-Ministro. Hoje, temos um secretário-geral de um partido que nos governará a todos, mas que sozinho tem menos deputados do que o PSD. Hoje, temos dois governos, o de António Costa, governo de direito, e o do PCP, Bloco de Esquerda e PEV, governo de facto. Porque, senhores deputados, não tenhamos ilusões. Quem governará o futuro de Portugal não será o PS. Quem de facto e realmente governará o futuro de Portugal é o PCP, Bloco de Esquerda e PEV. Troika, que não estando no governo, governa. É a Troika que não dará a cara em tempo de eleições. Não assumirá a sua cota-parte nas decisões que forem tomadas. Não terá que vir a público explicar o porquê desta ou daquela decisão do governo. Pois essa explicação terá que vir do próprio governo e do seu primeiro-ministro, o Dr. António Costa. É uma troika oculta que decidirá o futuro do país nos seus gabinetes, nos corredores do Parlamento, até nos cafés, mas que em última instância será sempre executada pelo Partido Socialista. É uma troika que, sendo de facto, também não fala entre si, pois em última análise todos só falam com o PS. Em termos políticos, para os partidos mais pequenos é uma política hábil. Decidem, mas não o executam. Tomam decisões ou obrigam alguém a tomá-las, mas não as executam. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mesmo não sendo do PS, entristece-me profundamente ver um partido de governo refém destas políticas hábeis dos mais pequenos. Entristece-me ver um partido sujeito a tal humilhação por vontade de um querer governar todos, mas sem que para isso tenha sido eleito. Mas mais grave do que tudo o exposto, sucede quando a oposição interna à liderança do próprio PS discorda profundamente do Presidente da República, quando este exige ao PS que, e passo a citar, todas as soluções em termos de compromissos internacionais ao longo da legislatura tenham de ser encontradas apenas com o Bloco de Esquerda e ao PCP, deixando de fora os partidos de direita. Quando é a própria oposição ao PS que afirma que o cumprimento do tratado orçamental é uma responsabilidade que não é só do Governo, não é só com os parceiros, que o PS tem que garantir a estabilidade governativa e o cumprimento dos acordos internacionais, como afirma o deputado do PS, Eurico Brilhante Dias. Quando é o próprio deputado do PS que adverte que o que não pode acontecer nestas circunstâncias é que o Presidente da República exima o PSD e o CDS de serem parte da solução durante a legislatura, até porque esses compromissos estão dependentes de circunstâncias que venham a ocorrer internacionalmente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sejamos coerentes e tenhamos algum decoro.
As esquerdas unidas, na destruição da direita, derrubaram o governo da PAF, porque tinham encontrado, entre si, a maioria absoluta que o país tanto necessitava. E agora vêm exigir ao Presidente da República que obrigue mesmo a direita a assinar um acordo com a esquerda quando se trata de compromissos internacionais. Senhores deputados, se a esquerda precisava de um acordo com a direita para os acordos internacionais, e entende que este era necessário, que o tivesse assinado quando a direita lhe o pediu. Mas não, senhores deputados, não foi esse o caminho seguido. Na verdade, todas as reuniões com a direita foram, e palavras do Dr. António Costa, inconclusivas. E foram inconclusivas porque o resultado da soma dos votos do PS com a vitória da PAF nunca daria o Dr. António Costa como Primeiro-Ministro. Quanto muito, daria o resultado de Vice-Primeiro-Ministro. E tal resultado era inaceitável para o líder do PS. E era inaceitável porque o Dr. António Costa só podia ser Primeiro-Ministro, sob pena de morrer politicamente por não cumprir as suas promessas. Derrubou o Dr. António Seguro quando tinha assinado um acordo com o mesmo, garantindo-lhe que não disputaria a liderança até as eleições legislativas. Prometeu aos lisbonenses que levaria o seu mandato autárquico até ao fim, quando se verifica que afinal o deixou a meio. Rasgou o acordo celebrado entre a PAF e o PS quanto à redução progressiva do IRC. E usou, como muito bem quis, os votos do povo português para chegar ao poder, quebrando com isso a confiança de todos os eleitores quando exerceram o seu direito de voto. Julga o Dr. António Costa que, agora que será empossado como Primeiro-Ministro, a sua morte política está afastada. Infelizmente, para todos os portugueses, julgo que não é isso que acontecerá. A breve trecho, veremos outros acordos que foram celebrados por escrito não serem cumpridos. A breve trecho, veremos as fendas que separam os 4 partidos das esquerdas serem ainda mais aprofundadas. A breve trecho, veremos um Primeiro-Ministro refém das esquerdas com as quais não consegue negociar. E a breve trecho, teremos um Partido Socialista que, tendo atingido o poder através de somas aritméticas, sentirá a necessidade de se socorrer daqueles que tinham ganho legitimamente as eleições. Na verdade, o povo, titular da soberania nesta República Democrática e de Estado de Direito, votou no dia 4 de outubro de 2015 para a Assembleia Legislativa Nacional e deu a vitória à coligação Portugal à frente. Não a deu ao Partido Socialista, não a deu ao Bloco de Esquerda e não a deu ao Partido Comunista Português. O povo português, no exercício da sua soberania, elegeu e quis eleger o candidato da coligação à frente para Primeiro-Ministro. Foi essa a vontade do povo, foi esse o desígnio que o povo decidiu e é isso que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português não quiseram e não querem entender. O PSD tem sido, a miúde, chamado a resolver os problemas gravíssimos deixados pelo Partido Socialista. Não nos esqueçamos que durante o meu período de vida já vamos no 3º resgate externo. Resgates externos que surgiram sempre em consequência de governações absolutamente desastrosas do Partido Socialista, que, entregando a alguns o que é de todos, levou o país à falência técnica por 3 vezes. Foi o PSD que foi chamado a resolver os graves problemas deixados pelo Partido Socialista. Assim aconteceu a 5 de junho de 2011 e assim voltou a acontecer a 4 de outubro de 2015. O povo português, e não os derrotados partidários, decidiram que quem deveria continuar a governar, ainda que sem maioria absoluta, deveria ser a coligação. E assim decidiu porque entendeu que os problemas deixados pelo governo socialista foram de tal forma graves que o caminho a ser seguido só podia ser aquele que efetivamente foi seguido. E mesmo nestas últimas eleições continuaram a dizer a todos os partidos que o caminho a ser seguido deveria ser esse. Deu a vitória à PAF, ainda que negociado com o segundo partido mais votado, o Partido Socialista. E expande-se ainda mais quando vamos ver minuciosamente os acordos assinados pelas esquerdas. E nenhum deles garante a aprovação dos orçamentos nacionais, nenhum deles garante que não apresentará uma moção de censura ao Governo, ou sequer nenhum deles garante que apresentará uma moção de confiança a esse mesmo Governo. Senhor Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, na política e na vida é preciso haver ética e moralidade. Os partidos à esquerda não a demonstraram. Não informaram o povo português de que se coligariam após as eleições e assim quebraram a confiança que deve existir entre os eleitores e os eleitos. Não informaram que o programa eleitoral que levaram a votos não seria cumprido e assim quebraram as promessas efetuadas aos eleitores. E, acima de tudo, não informaram os eleitores de que usariam abusivamente, porque é disso que estamos a tratar, os votos dos eleitores que neles votaram e assim desvirtuaram a democracia. Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, pacta sunt servanda. Os pactos devem ser respeitados, os acordos devem ser cumpridos. É um brocardo latino que se aplica aos contratos privados, mas também aos acordos internacionais, na medida em que todo o tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por eles de boa fé. Senhor Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, em obediência ao brocardo latim, pergunta-se onde está a boa fé no uso dos votos dos eleitores feitos pelas esquerdas?
Onde está o cumprimento do acordo assinado pelo Dr. António Costa e o Dr. António Seguro? Onde está o cumprimento do acordo celebrado entre o Dr. António Costa e a população lisbonense? Onde está o cumprimento do acordo validamente celebrado entre o PS e a PAF na redução do IRC? Onde está, nos acordos assinados pela nova coligação, a obrigação de todos, e reitero de todos, cumprirem os acordos internacionais? Pergunta-se, por último, como é que internamente poderemos confiar num Primeiro-Ministro que não cumpre os seus acordos? E pergunta-se, como é que externamente poderão as entidades internacionais confiar nesse mesmo Primeiro-Ministro e na amálgama de acordos que o mesmo encerra? Senhor Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, infelizmente, eu próprio já fiz estas e outras perguntas noutro momento. Na verdade, venho de um município onde o acordo de coligação em prol do movimento de cidadãos também foi rasgado. Venho de um município que elegeu um movimento de cidadãos, apoiado por vários partidos, e que agora é governado por um só partido. Venho de um município onde o acordo pré-eleitoral não foi respeitado no período pós-eleitoral, pois esse acordo foi apenas um meio para alguns, com apoio de outros, chegarem ao poder. Venho de um município que governa através dos tribunais, quando não é ele que muitas vezes age como se de um tribunal se tratasse. Venho de um município que não honra os compromissos assinados por esse mesmo município. Venho de um município que entende que os acordos são assinados com as pessoas singulares e não com as entidades que os celebram. E, como tal, é-lhe legítimo não os cumprir ou até mesmo os rasgar. Infelizmente, Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, quer num caso, quer no outro, temo que o final não nos seja favorável, temo que as contas sejam penhoradas, temo que exista, mais uma vez, falta de liquidez para honrar os seus compromissos. Temo, em última instância, a falência de todos nós enquanto povo. Mais uma vez, às mãos da esquerda, desta feita alicerçada na esquerda radical. Sr. Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, termino como iniciei esta minha breve intervenção. Ontem foi um dia triste para o povo português.